Muito bem, conforme eu já havia anunciado, está aqui no estúdio comigo Benedita Oliveira, diretora adjunta do Detran Rondônia, e vamos falar sobre essa campanha que está em evidência no mês de maio, né? É uma campanha que ela acontece o ano todo, mas que no mês de maio ela tem uma evidência a nível mundial. E em Rondônia foi lançada oficialmente no dia 29 de abril, para não se perder nenhum dia, né, do mês de maio. Agora, Benedita, com relação ao tema no trânsito, o sentido é a vida, eu queria saber por quê, assim, do tema e também por que precisamos enfatizar mais essa campanha de combate aos acidentes no trânsito? Os números estão muito altos? Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês e tratar desse assunto que é um assunto tão sério, né? E quando nós chamamos a atenção de ser sério, não é sério somente para o estado de Rondônia, né? Isso a gente enfatiza, né? Ou seja, o país e o mundo todo enfatiza o mês de maio. Por quê? Porque o número de mortes e de acidentes como um todo, ele é assustador a nível de mundo. Então a ONU, ela tratou em 2011 de tratar isso como uma década, né? Ou seja, em 2020 ele vai ter um parâmetro de como nós estamos a nível de mundo em relação ao número de vítimas fatais e de acidentes no total, né? No geral. Por então, isso que maio... essa década lançado o calendário pela ONU é para fazer uma estatística de como estão os números, se as ações realmente ajudaram a reduzir? Tem surtido efeito, exatamente. Esse é o propósito do Maio Amarelo. Esse é o propósito. Por quê? Porque a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela detectou o quê? Que o número de vítimas, de mortes, era assustador. E partindo desse princípio, a ONU soltou a resolução que deveria se fazer um trabalho muito mais acentuado, trazendo para que todos os órgãos, não só o Detran, não somente os órgãos envolvidos com o trânsito, deveriam ser responsáveis por isso. E o mês de maio é o mês em que nós tratamos disso de forma muito mais acentuada. De que forma? Fazendo com que a sociedade tenha em mente de que isso não é uma função apenas do poder público, não é uma função do governo, não é uma função apenas dos ministérios, não é uma função do legislativo, não é a função da prefeitura, mas sim da sociedade como um todo. Nós precisamos alertar a sociedade de que o trânsito é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós é que fazemos a diferença. Por quê? Porque dentro do Detran existem pessoas. São responsáveis pelo trânsito. Na rua, nós somos pessoas, nós somos pedestres, nós somos ciclistas, nós somos motociclistas, nós somos um todo formador desse trânsito. E partindo desse princípio é que nós temos que alertar as pessoas das suas responsabilidades. Porque muitas das vezes a pessoa não tem consciência disso, ele não tem consciência da responsabilidade dele. Muitas das vezes ele entende que somente o poder público que é responsável por isso. E não é assim. Por isso esse alerta no mês de maio, por isso todo esse trabalho a nível de mundo, para que as pessoas tenham em mente dessa responsabilidade que é séria para todos nós. Agora, Benedita, eu tenho alguns números aqui fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal. Olha só, 455 acidentes, 29 mortes, 575 pessoas com ferimentos graves decorrentes de acidentes automobilísticos. Isso nos primeiros 4 meses do ano. Gostaria que você comentasse esses números. Por exemplo, esses números que você colocou aí, eu considero números assustadores. Porque se você for avaliar, isso tudo não seria necessário. É algo absurdo. Por quê? Porque isso vale lembrar, se cada condutor desse, ou diretamente ou indiretamente, ele tivesse usado atenção, se ele tivesse redobrado toda a noção de prevenção, os cuidados necessários na via, isso teria sido evitado. Por quê? Porque a direção defensiva, o próprio trânsito, quando você faz a habilitação, nós aprendemos o quê? Que essas ações são pequenas ações que nós tomamos que nós conseguimos evitar o acidente. Porém, o que acontece? As pessoas deixam de tomar determinados cuidados. Hoje nós vemos o quê? A grande maioria usando celular, a embriaguez ao volante, e isso são dados que a cada dia que passa está aumentando. Essa vida estressante, aquela coisa de que tudo é muito rápido, está acontecendo muito rápido, e o trânsito está aí para demonstrar tudo isso.
Existe a redução? Existe a redução, mas ainda assim não é algo que realmente está satisfatório. Agora, no Brasil, são cerca de 40 mil mortes no trânsito por ano. Só em Rondônia são 500 delas. O que nós poderíamos falar para o condutor, para a pessoa que vai pegar a estrada, como algo assim, que chame mesmo a atenção e que faça compreendê-lo de que precisa fazer uma direção mais cuidadosa, mais segura? Olha, eu particularmente, eu sempre digo assim, que quando nós falamos em trânsito, nós não podemos chamar a atenção apenas para o condutor, sabe? Porque o trânsito, na realidade, ele não é formado apenas de condutor. Nós temos aí o ciclista, nós temos o pedestre, nós temos o motociclista. Então, ou seja, todos nós somos atores desse cenário chamado trânsito. E cada um de nós temos essa responsabilidade. Então, a responsabilidade é para o condutor. Porque o condutor é uma parte fundamental? É. Por quê? Porque quando esse condutor deixa de tomar esses cuidados, ele vai estar, consequentemente, prejudicando o pedestre, que é a parte frágil nesse contexto, o motociclista, que também é uma parte frágil, o próprio ciclista como parte frágil nisso tudo também. Porém, nós temos que alertar, nós temos que deixar isso muito claro, que todos nós temos responsabilidades. Nós vimos muitas das vezes o ciclista que não tem a sua responsabilidade, que ele entende que todos devem cuidar dele. Sim, nós devemos cuidar, mas eu entendo que o trânsito ele tem que ser uma responsabilidade de todos. Cada um tem que entender o seu papel. O condutor, o pedestre, o ciclista, o motociclista, todos, o caminhoneiro, todos nós somos participantes desse contexto. Isso é algo que tem que ser de todos nós. Isso que é fundamental. Como está, Benedita, a participação dos entes federados aqui no Brasil, todos os estados, com relação à campanha de Maio Amarelo, com relação a essa campanha internacional projetada pela ONU e que os países estão aderindo, mas especificamente no Brasil, como você tem visto? Há uma adesão grande por parte dos estados e também dos municípios? Sim, sim. Graças a Deus, olha, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho que agradecer muito, eu digo assim que o Detran está passando um momento dentro do estado de Rondônia, o Detran está passando por momentos muito bons. Nós temos o diretor-geral, que é o Neil Gonzaga, que hoje, inclusive, está em Brasília, justamente para o encontro, tratando de Maio Amarelo e para as ações futuras dentro do estado de Rondônia. O nosso governador, que é o Marcos Rocha, que é uma pessoa extremamente preocupada com a educação de trânsito, voltado para isso, né? Também o Legislativo hoje, que também está preocupado com isso. E em relação a um contexto geral hoje, a nível de Brasil, eu percebo que o Denatran, todo o contexto de trânsito, todos eles estão bastante envolvidos. Por quê? O que é bom as pessoas entenderem é que quando nós falamos em trânsito, o prejuízo é muito grande. As pessoas não se dão conta de quando existe um acidente de trânsito, vitimou-se. Foi uma vítima, essa vítima é fatal. São vítimas, são pessoas que foram embora, a família sofreu. Mas passa, vamos dizer que fica essa sequela da perca. Porém, nós temos que entender que existem pessoas que ficam sequeladas. Essas pessoas que ficam, elas muitas das vezes ficam sofrendo e vão para a Previdência. Isso é pago, essa conta, pelo país. E o que é pior disso tudo? São pessoas de 15 a 30 e poucos anos de idade que no melhor da sua produtividade não vão estar produzindo para o país e muitas das vezes entram em depressão. É um ente querido que tem que deixar de trabalhar para cuidar desta família, desta pessoa que está vitimada. Então, assim, o acidente de trânsito, ele não é uma vítima apenas que fica vitimada, é toda uma família. Muitas pessoas não se dão conta disso, que não é apenas uma pessoa envolvida, é muito mais que uma pessoa envolvida nesse acidente. É toda uma família, é um contexto inteiro, é previdência, saúde, educação, que envolve tudo. Então, assim, não é uma coisa tão pequena, tão restrita apenas ao trânsito ou apenas um problema. É muito mais sério, é muito mais amplo o trânsito. Ele é muito maior que tudo isso. Agora é utilizado de forma lúdica para interagir com as crianças e buscar essas crianças para essa campanha e levar a campanha para dentro de casa. A gente sabe que tem muitas crianças que acabam corrigindo os pais na hora de utilizar o cinto, na hora
de ultrapassar, tem umas crianças muito ativas nesse combate. Isso realmente dá um resultado na prática? Sim, sim, dá bastante resultado. O que é interessante nós lembrarmos é o quê? Que essas crianças serão os nossos futuros condutores de veículo. Se ele começa a entender isso na base, o que já é feito por outros países, isso vai melhorar esses adultos. Eles se tornarão adultos com uma consciência melhor. Porque o que nós buscamos hoje é que essas pessoas se tornem adultos com uma consciência muito maior. O que é interessante nós lembrarmos hoje, só para você ter uma ideia, Rondônia hoje ela vai ser contemplada por alguma empresa de seguradora que virá a Rondônia apoiar a nossa educação de trânsito, que foi nos concedido pelo Denatran, esse apoio, né, e pelo Distrito Federal. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar dentro dos 52 municípios, o Detran do Estado de Rondônia vai trabalhar dentro dos 52 municípios com todas as escolas, com as escolas públicas do 1º ao 5º ano. Isso o Detran do Estado de Rondônia, junto com o nosso diretor-geral, mais o nosso governador do Estado de Rondônia. Ou seja, o nosso trabalho daqui para frente vai ser um trabalho voltado para as nossas crianças e acentuado também para os adultos. Agora, Benedita, nós temos um vídeo onde a peça publicitária traz aí como tema, né, Me Ouça, já falando aí, a gente falava das crianças, e onde crianças estão dando e passando essa mensagem para os pais. Eu quero chamar aqui na tela para a gente assistir esse vídeo dessa peça. Vai lá. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô você ouve. Mas agora tá na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem tá andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Bem, eu acho que vai chocar, vai pegar bem, é um tema onde as crianças chamam atenção porque, na verdade, o celular acaba chamando mais atenção do que os próprios filhos, e os pais não dão ouvido ao que os filhos estão falando, vão sempre deixando os filhos para depois, e eu acho que essa campanha ela tem muito efeito para surgir, né, Benedita? Agora quero deixar o seu comentário sobre a campanha e já as considerações finais. Eu acho que a campanha e essas crianças foi bem pertinente, porque se você for avaliar bem, quando essas vidas são ceifadas, né, pelo trânsito, e quando você vê essas crianças chamando a atenção dos pais, ela se torna muito forte, porque a criança, eu costumo dizer que elas são inocentes, e quando a gente vê elas falando isso, nos chama a atenção. Isso eu vi de uma forma muito forte, muito sensível. Eu creio que os pais vão conseguir entender o recado. Suas considerações, fique à vontade. Agradeço a todos vocês pela oportunidade e peço à população, de um modo geral, né, que atenda ao nosso chamado, ao chamado de atenção, de entender que o Maio Amarelo não pode ser meramente o Maio Amarelo, mas que isso é contínuo, que a responsabilidade do trânsito é de todos, que reduzir a velocidade é necessário, que não falar ao celular é necessário, que nós temos atenção ao dar a seta, é importantíssimo. Que se você for beber, solicite um táxi, ou que se você simplesmente solicite que alguém conduza o seu veículo. Isso é fundamental, ou seja, valor à vida é tudo. Muito bem, muito obrigado pela sua participação no programa e trazendo essas informações para a gente. Muito bem, eu acabei de entrevistar Benedita Oliveira, ela é diretora adjunta do Detran Rondônia.